A pedra cheira a 2000 anos de silêncio. Não é metáfora. Quem entra na câmara escavada na encosta leste do Monte das Oliveiras descreve o mesmo cheiro: calcário úmido, terra antiga e algo que não conseguem nomear, como o interior de uma palavra que nunca foi dita em voz alta. Lá dentro, em 1873, um explorador encontrou algo que não deveria existir: uma inscrição. 3 idiomas diferentes gravados na mesma pedra: aramaico, grego e um símbolo. Um símbolo que estudiosos passaram décadas tentando classificar, porque ele não pertencia a nenhuma tradição religiosa conhecida do século I. Não era cristão, não era judaico, era outra coisa. O explorador fotografou, documentou, enviou relatórios para Paris. E então, o mundo simplesmente seguiu em frente. A inscrição foi catalogada, arquivada, esquecida dentro de uma pasta que ficou intocada por quase 100 anos. Mas a pedra continuou lá. E em 2021, equipamentos de mapeamento geofísico detectaram algo que ninguém esperava encontrar: uma câmara selada, intacta. 2000 anos de escuridão preservada sob a encosta do monte mais sagrado do planeta. Ela ainda não foi aberta. O que está dentro dessa câmara pode reescrever tudo o que acreditamos saber sobre este lugar e sobre quem esteve aqui antes de qualquer livro sagrado ser escrito. Jerusalém, ao amanhecer, tem uma luz que arquitetos tentam imitar e nunca conseguem. É dourada, mas não quente. É antiga, mas não pesada. Ela pousa sobre as pedras calcárias da cidade como se soubesse exatamente onde está. Como se tivesse feito isso antes, muitas vezes, por muitos séculos. E é nessa luz que o Monte das Oliveiras aparece. Do outro lado do Vale do Cédron, a leste da Cidade Velha, o monte se ergue a 826 metros de altitude, apenas 60 metros acima do platô onde fica o Monte do Templo, mas o suficiente para dominar toda a paisagem. De lá de cima, você vê Jerusalém de um ângulo que poucos turistas alcançam: a cúpula da rocha brilhando como um sol de bronze, os telhados brancos se espalhando até onde o olho alcança, e lá embaixo, cortando a pedra e a terra seca, o Vale do Cédron, o vale que, segundo 3 tradições religiosas diferentes, será o palco do julgamento final. O nome Monte das Oliveiras não é poético, é descritivo. Por milênios, a encosta foi coberta de oliveiras, árvores que vivem tanto tempo que algumas das que estão lá hoje podem ter raízes que cresceram durante o período romano. O jardim do Getsemane, ao pé do monte, ainda preserva 8 oliveiras cujas raízes foram datadas por pesquisadores da Università degli Studi de Milano em 2012. Elas têm entre 900 e 1100 anos. Não são as mesmas árvores do século I, mas são descendentes diretas do mesmo bosque. A madeira de oliveira não apodrece facilmente. Ela endurece. Ela resiste, como a memória do lugar. Na tradição judaica, o Monte das Oliveiras aparece antes de qualquer menção cristã. O profeta Zacarias, no século V a.C., escreveu que seria ali que os pés do Senhor pousar no dia do Senhor. Uma profecia que Jerusalém carrega até hoje na topografia sagrada da cidade. Reis de Israel subiram essa encosta em procissões. David subiu esse monte em fuga, chorando, quando seu filho Absalão o traiu. A paisagem do Antigo Testamento está gravada na inclinação dessa colina como texto numa parede. Mas é no século I d.C. que o monte muda de escala narrativa. Os evangelhos descrevem Jesus atravessando o Vale do Cédron e subindo ao monte com frequência, às vezes para ensinar, às vezes para orar, às vezes simplesmente para sentar e olhar para a cidade que, segundo o texto de Lucas, ele contemplou e sobre a qual chorou. Se ao menos soubesses neste dia o que te traz paz. Essa frase teria sido dita aqui, nesse ângulo específico, com Jerusalém inteira abrindo-se como um mapa à sua frente. O Getsemane, palavra aramaica que significa prensa de azeite, fica exatamente no ponto onde a encosta começa a descer em direção ao vale. A prensa de azeite era o equipamento que transformava a azeitona em óleo através de pressão extrema. O nome não é acidental.
A última noite antes da crucificação teria sido passada nesse jardim, entre o cheiro de terra seca e folhas de oliveira, sob um céu de Pessach com lua cheia. A temperatura em abril em Jerusalém cai rápido depois do pôr do sol. 10, 12 graus. Frio o suficiente para tremer. Frio o suficiente para sentir. E no alto do monte, a tradição cristã situa a Ascensão, o ponto exato onde Jesus teria subido aos céus 40 dias após a ressurreição, deixando na pedra calcária o que a Igreja Católica venera como a marca de seu último passo. Uma pegada preservada em rocha, uma impressão que 2000 anos de peregrinos tentaram tocar. 3 religiões abraâmicas consideram este monte sagrado. O Islã o chama de Jabal al-Zaitun, o Monte das Oliveiras, e acredita que o profeta passou por aqui em sua jornada noturna a Jerusalém. O judaísmo o usa como cemitério há mais de 3000 anos, o cemitério mais antigo em uso contínuo no mundo. É nesse cemitério que a história começa a ficar estranha. O cemitério do Monte das Oliveiras tem 150 mil túmulos. 150 mil. Acumulados ao longo de 3 milênios, enterrados em camadas, os mais antigos embaixo, os mais novos em cima, e no meio um arquivo geológico de fé, morte e memória que nenhuma escavação jamais mapeou completamente. Ser enterrado aqui é, para o judaísmo, uma garantia. Quando o Messias vier e os mortos ressuscitarem no Vale do Cédron, quem está nesta encosta será o primeiro a acordar. A fila para ser enterrado aqui tem décadas de espera. Mas entre esses 150, 0 túmulos, alguns guardam segredos que a arqueologia do século XX quase deixou escapar, e que a arqueologia do século XXI está apenas começando a desenterrar. O ossário de Clermont-Ganneau e a inscrição impossível. Em 1873, o diplomata e orientalista francês Charles Clermont-Ganneau estava em Jerusalém em missão oficial quando soube de escavações irregulares na encosta do monte. Ele foi pessoalmente investigar. O que encontrou foi um conjunto de ossários, pequenas caixas de calcário usadas para guardar ossos após a decomposição dos corpos, prática comum no período do Segundo Templo, entre 200 a.C. e 70 d.C. Ossários eram comuns. Nada surpreendente, exceto um. Um dos ossários carregava uma inscrição que Clermont-Ganneau fotografou e descreveu em detalhes em seu relatório para a Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, publicado em 1874. A inscrição combinava 3 elementos distintos: texto em aramaico na face superior, texto em grego koiné na lateral e um símbolo gravado na base que não correspondia a nenhum repertório iconográfico judaico ou grego conhecido do período. O aramaico dizia algo próximo de "aqui repousa aquele que voltará". O grego koiné, a língua franca do Mediterrâneo do século I, trazia uma frase que estudiosos traduziram de formas diferentes, mas que na interpretação mais aceita diz: "no dia em que a pedra se abrir". E o símbolo na base, uma espiral com 3 braços, encontrada em contextos rituais pré-históricos do Mediterrâneo Oriental, mas nunca documentada em artefatos do período do Segundo Templo em Jerusalém. Clermont-Ganneau estava intrigado. Mas era 1873, e havia prioridades políticas. A disputa pelo controle arqueológico da Terra Santa entre potências europeias era intensa. O ossário foi transferido para Paris. O relatório foi publicado. E então, a academia seguiu em frente, para outros sítios, outras descobertas. O ossário permaneceu em uma reserva técnica do Louvre por décadas, não em exibição, não em estudo ativo. Em 2015, a arqueóloga israelense Gila Hurwitz, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, localizou o relatório original de Clermont-Ganneau durante pesquisa para um projeto sobre iconografia funerária do Segundo Templo. Ela solicitou acesso ao ossário no Louvre. Levou 2 anos para obter permissão. Quando finalmente o examinou em 2017, com equipamentos de análise que não existiam em 1873, encontrou algo que o diplomata francês não havia registrado: traços de pigmento vermelho no interior das gravações, o que sugere que a inscrição não era apenas funcional, mas ritualística.
A cor vermelha, no contexto funerário do Levante Antigo, estava associada a sangue, vida e, em alguns cultos periféricos do período, a ressurreição. Alguém havia pintado aquelas palavras de vermelho. Alguém queria que elas durassem. O ossário de Sukenik e o Aleluia, mais antigo do mundo, Eliezer Lipa Sukenik, era professor na Universidade Hebraica e já havia ganho reputação internacional por seu trabalho em sinagogas antigas. 2 anos depois, ele seria o primeiro estudioso a reconhecer a importância dos manuscritos do Mar Morto. Mas em 1945, ele estava fazendo algo aparentemente menor, catalogando ossários encontrados na encosta sudoeste do Monte das Oliveiras durante obras de infraestrutura britânicas. Um dos ossários tinha uma inscrição em carvão, não gravada, mas escrita com carvão frágil, quase apagada, que Sukenik leu com dificuldade e anotou com cuidado. Aleluia. Uma palavra. Só isso. Mas Sukenik entendeu imediatamente o que aquilo significava. Aleluia, do hebraico Hallelujah, louvai a Deus, aparecia nos salmos, nos textos litúrgicos, mas nunca havia sido encontrada gravada em um objeto funerário do século I. Nunca havia sido documentada como inscrição material fora de textos canônicos em manuscrito. Aquele ossário, datado por análise estratigráfica ao período entre 50 a.C. e 50 d.C., carregava a palavra mais cantada do mundo cristão, escrita com carvão numa caixa de ossos, num cemitério que antecede o próprio cristianismo. O estudo de Sukenik foi publicado em hebraico em 1947 e permaneceu praticamente desconhecido do público ocidental por décadas. Só em 2018, quando a pesquisadora canadense Rachel Hashlili o citou extensivamente em seu estudo monumental sobre ossários judaicos, o achado ganhou atenção mais ampla. A Câmara Selada de 2021. Em março de 2021, o Israel Antiquities Authority divulgou os resultados de uma campanha de mapeamento geofísico realizada na encosta leste do Monte das Oliveiras, entre 2019 e 2020. O mapeamento usou tecnologia GPR, Ground Penetrating Radar, para identificar estruturas subterrâneas sem escavar. Os resultados foram publicados no periódico Journal of Archaeological Science Reports e causaram impacto discreto, discutidos em círculos especializados, ignorados pela grande mídia. O GPR identificou uma anomalia significativa a 4,5 metros de profundidade na encosta, uma câmara de dimensões aproximadas de 6 por 4 metros, com teto arqueado que sugere construção intencional e sem abertura visível, o que indica que foi deliberadamente selada. A datação estratigráfica das camadas acima da câmara coloca sua origem entre o século I a.C. e o século I d.C. 2.000 anos de escuridão. Intacta. Por que não foi aberta? A resposta é uma sobreposição de razões, políticas, religiosas e logísticas, que revelam muito sobre a complexidade do Monte das Oliveiras hoje. A área onde a câmara foi detectada está sob jurisdição disputada entre a autoridade palestina e Israel. O cemitério ativo acima da câmara torna qualquer escavação sensível para as comunidades judaicas locais. E a proximidade com sítios considerados sagrados por 3 religiões faz com que qualquer movimentação arqueológica se transforme rapidamente em questão diplomática. A câmara está lá. Equipamentos modernos confirmaram sua existência. E ela permanece fechada, não por falta de interesse, mas por excesso de significado. A teoria controversa. O monte antes da Bíblia. O símbolo no ossário de Clermont-Ganneau abriu uma linha de pesquisa que alguns estudiosos preferem deixar fechada. A espiral de 3 braços documentada por Clermont-Ganneau e reanalisada por Hurwitz em 2017 aparece em sítios arqueológicos do Mediterrâneo Oriental que antecedem qualquer monoteísmo abraâmico. Na ilha de Malta, em Gozo, entalhes similares foram encontrados em templos datados de 3.600 a.C. No Negev israelense, petroglifos com padrões parecidos aparecem em sítios do período calcolítico. O que esse símbolo estava fazendo em um ossário do século I em Jerusalém?
A hipótese, levantada pelo arqueólogo israelense Amos Kloner em um artigo de 2019 na revista Israel Exploration Journal e recebida com ceticismo por parte da comunidade acadêmica, é que o Monte das Oliveiras funcionou como local de culto associado à morte e ressurreição muito antes do período bíblico documentado. Que sua sacralidade não começou com os profetas hebreus nem com Jesus. Que algo mais antigo, mais difuso e menos nomeável tornava aquela encosta especial para populações que viveram ali milênios antes de qualquer texto sagrado ser escrito. Kloner é cuidadoso. Ele não afirma que a narrativa bíblica é falsa, afirma que pode ser mais antiga do que os textos que a contam, que o impulso humano de sacralizar aquele monte pode ter raízes que nenhum livro registrou. Outros arqueólogos, como Jody Magnus, da Universidade da Carolina do Norte, respondem que o símbolo pode simplesmente ser decorativo, importado de uma tradição artesanal sem conotação religiosa específica e que projetar continuidade religiosa de milênios é metodologicamente arriscado. A pedra guarda o símbolo, o debate continua aberto. Marcos Aurélio Teixeira tem 47 anos, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e passa os dias ensinando história para adolescentes de ensino médio que às vezes dormem na primeira carteira. Em 2019, sua comunidade evangélica, a Igreja Batista do bairro Jardim das Palmeiras, organizou uma peregrinação para a Terra Santa. Arrecadaram dinheiro durante 2 anos. Rifas, festas, ofertas. Marcos foi um dos selecionados. Ele me contou por telefone, numa tarde de outubro, que subiu o Monte das Oliveiras numa quarta-feira de manhã sozinho. Havia se separado do grupo intencionalmente. Eu precisava ouvir, ele disse. Não o guia, o lugar. O que ele ouviu foi vento nas oliveiras. Um som seco, papeloso, como folhas de livro antigo sendo viradas, e silêncio embaixo do vento. Ele ficou parado por 40 minutos, olhando para Jerusalém. Eu sou professor de história, ele disse. Eu sei que lugares não falam. Mas aquele monte me fez sentir que a história não é passado. É uma pressão constante. Como se o tempo tivesse peso. Quando voltou para o Brasil, Marcos começou a pesquisar o monte de forma obsessiva. Leu sobre Clermont-Ganneau, sobre Suquenic, sobre os ossários. Foi numa dessas noites de pesquisa que ele encontrou uma menção ao mapeamento de 2021 num fórum de arqueologia bíblica. Uma câmara selada, ele disse. No monte onde eu fiquei parado por 40 minutos. Isso me deu arrepios. Marcos ainda ensina história. Ainda usa o mesmo salão de classe com ventilador barulhento. Mas toda vez que chega na parte sobre Jerusalém, ele para a aula, vai até a janela e conta para os alunos sobre aquela quarta-feira de manhã, sobre o som das oliveiras, sobre a pressão do tempo. O Monte das Oliveiras, em 2024, é simultaneamente um dos lugares mais visitados e mais tensos do planeta. Cerca de 1 milhão de peregrinos e turistas visitam o monte por ano. Menos nos anos de instabilidade regional, mais nos anos de relativa calma. Eles chegam de ônibus, sobem a pé pela Via Dolorosa invertida, compram água de vendedores beduínos que conhecem cada pedra do caminho. No alto, a Igreja da Ascensão, hoje uma mesquita administrada pela autoridade Waqf islâmica, preserva o que a tradição cristã identifica como a pegada de Jesus. Visitantes cristãos precisam pagar uma taxa de entrada para entrar num espaço islâmico para venerar um artefato do judaísmo messiânico do século I. A sobreposição é densa, real, e funciona de um jeito que desafia qualquer lógica simples. Ao lado da Igreja da Ascensão, a Igreja Pater Noster, construída sobre o local onde a tradição diz que Jesus ensinou o Pai Nosso, exibe o texto da oração em 140 idiomas nas paredes de azulejos de seu claustro. O português está lá. Pai Nosso que estais nos céus, em letras pintadas em azulejo, num muro de pedra calcária de Jerusalém. O Jardim do Getsemane, ao pé do monte, é administrado pelos franciscanos desde 1681. As 8 oliveiras mais antigas do jardim são cercadas por grades baixas, protegidas, mas visíveis. Pesquisadores italianos confirmaram em 2012 que são organismos vivos com quase 1000 anos. Elas cresceram antes das cruzadas. Viram Saladino entrar em Jerusalém.
Viram os otomanos, os britânicos. A criação do Estado de Israel. Elas continuam produzindo azeitonas. Em 2022, um estudo publicado no Journal of Cultural Heritage documentou os efeitos do turismo massivo e das mudanças climáticas sobre a vegetação do monte. A conclusão foi preocupante. A cobertura vegetal da encosta leste, exatamente onde foi detectada a câmara selada, está diminuindo em função do aumento de temperatura e da redução de chuvas na região. O solo está compactando. E a compactação do solo, paradoxalmente, pode estar protegendo a câmara subterrânea de colapso, mas também tornando qualquer escavação futura mais difícil. A natureza e a história estão competindo pela mesma pedra. Há uma curiosidade que quase ninguém menciona nos guias turísticos. O Monte das Oliveiras é o único lugar no mundo onde você pode ver o sol nascer sobre o deserto da Judéia ao leste e, no mesmo movimento de cabeça, ver o sol bater nas cúpulas douradas de Jerusalém ao oeste. A encosta funciona como um pivô entre dois mundos, o deserto vazio e a cidade sagrada. Entre o silêncio e o barulho humano de 2000 anos, os monges do Mosteiro de Maria Madalena, uma das igrejas russas mais belas da Terra Santa, com suas cúpulas douradas em cebola na encosta do monte, acordam às 5 da manhã para matinas. O sino ressoa pelo vale antes do sol, antes dos vendedores de água, antes dos ônibus de turismo. Naquele momento, por alguns minutos, o monte soa como devia soar há 2000 anos. Existe uma palavra em aramaico, a língua que Jesus provavelmente falava, que não tem tradução direta para o português. Maranata. Vem, Senhor. Ou, em outra interpretação, o Senhor vem. A diferença entre as duas traduções é tudo. Uma é um pedido. A outra é uma certeza. Os primeiros cristãos escreviam essa palavra nas paredes, nos ossos, nas pedras, não para comunicar informação, para manter algo vivo enquanto esperavam. O Monte das Oliveiras é, em certo sentido, a forma tridimensional dessa palavra. 3 religiões esperam algo neste monte, não a mesma coisa. E aí está talvez o mistério maior. O judaísmo espera a chegada do Messias nessa encosta. O Islã situa aqui parte da jornada do profeta. O cristianismo espera o retorno de quem, segundo o texto dos Atos dos Apóstolos, foi visto subindo daqui entre nuvens, com 2 anjos dizendo para os discípulos pararem de olhar para o céu e voltarem para casa. 3 esperas diferentes. Uma mesma pedra calcária debaixo dos pés. E lá embaixo, a 4,5 metros de profundidade, uma câmara que ninguém abriu, com o que quer que ela contenha, cerâmicas, ossos, inscrições, ou simplesmente o peso de 2000 anos de escuridão preservada. Uma câmara que o radar alcançou, mas os olhos humanos ainda não alcançaram. Há algo perturbador e ao mesmo tempo profundamente humano nessa imagem. Nós mapeamos o fundo dos oceanos, fotografamos buracos negros há bilhões de anos-luz, colocamos equipamentos em Marte e não conseguimos, por razões que têm mais a ver com política, fé e medo do que com tecnologia, abrir uma câmara de 6 metros no monte mais estudado e mais amado do planeta. Talvez porque algumas portas, quando abertas, mudem não só o que sabemos, mas quem somos ao saber. Marcos Aurélio, professor de História em Uberlândia, ficou 40 minutos parado num monte olhando para uma cidade. Voltou para casa diferente. Não porque descobriu uma resposta, mas porque sentiu o peso de uma pergunta que não cabe em sala de aula. Isso talvez seja o que lugares sagrados fazem de mais efetivo. Eles não respondem. Eles aumentam a capacidade de perguntar. O Monte das Oliveiras tem 826 metros de altura, tem 150 mil túmulos, tem uma câmara selada e uma inscrição em 3 idiomas e um símbolo que ninguém ainda explicou completamente, e tem oliveiras com raízes de 1000 anos que continuam produzindo fruto, em silêncio, com a paciência de quem sabe que o tempo é longo e que certas coisas só se revelam quando estão prontas. Maranata, venha, ou está vindo. A pedra guarda as 2 possibilidades.